Pelo que, tendo este ministério, assim como já alcançamos misericórdia, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas que são vergonhosas, não andando com astúcia nem adulterando a palavra de Deus, mas pela manifestação da verdade, nós nos recomendamos à consciência de todos os homens diante de Deus. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, é naqueles que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Pois não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse, das trevas brilhará a luz, é quem brilhou em nossos corações para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. 2 Coríntios capítulo 4, versículos de 1 ao 7. Queridos, esta semana estamos estudando um tema maravilhoso. Eu tenho certeza que Deus já falou ao seu coração através daquilo que você já ouviu desde ontem aqui na programação da Rede Novas de Paz. E o tema desta semana fala do conteúdo e a qualidade dos vasos de barro. Que tema forte, que tema maravilhoso. E o interessante dessa leitura da segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, versículos de 1 a 7, é que Paulo diz que temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E é sobre isso que nós queremos falar um pouco. Eu queria que você, nesse instante, escutasse bem essa palavra que Deus preparou para o meu e para o seu coração. Vamos falar um pouco sobre o barro. Afinal de contas, Paulo diz que o tesouro Deus colocou em vasos de barro. E é interessante que quando Deus faz essa escolha, Deus escolhe o barro. O barro que representa eu, que representa você. E quando eu comecei a estudar sobre os aspectos dessa escolha, em primeiro lugar eu me surpreendi. E eu vou dizer a você já por que eu me surpreendi nesse processo de escolha. Porque a ciência diz que existe na natureza mais de 150 tipos de barro. Há quem diga que existem 200 tipos de barros conhecidos na natureza. Mas somente 8 servem para fazer o vaso ou um jarro de barro. E quando eu comecei a ler sobre isso, eu percebo que já no processo de escolha do barro, Deus é seletivo. Porque, exemplo da natureza, se existem mais de 150 tipos de barro, mas só 8 servem para fazer um vaso ou um jarro, meu coração já me alegrou, porque na palavra de Deus, lá em João capítulo 15, a palavra é clara em dizer que não foi eu e você quem escolheu a Ele, mas Ele quem nos escolheu. E não só nos escolheu, mas nos nomeou para que eu e você fosse e dessemos fruto, e o nosso fruto permanecesse, a fim de que tudo quanto em seu nome a gente pedir ao Pai, Ele nos conceda. Então eu quero dizer para você que nesse processo de escolha, Deus ele foi seletivo.
No processo de escolha do barro, o oleiro escolheu a mim e a você. E olha que privilégio. Olhe para você mesmo, faça uma introspecção, faça uma reflexão hoje. E perceba quem somos nós para Deus ter nos escolhido. Quem era você? Quem sou eu para Deus ter nos escolhido? Que privilégio! Porque da mesma forma que para se fazer um barro, para se fazer um vaso com barro, não se pode escolher qualquer tipo de barro, Deus também é seletivo. A palavra do Senhor diz que Ele escolhe. O texto é claro quando diz: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. E vos nomeei para que vades e deis fruto. Deus olhou para esse barro, sem valor algum, sem significado algum, porque eu nunca vi nenhuma guerra sendo promovida por causa de barro. Já viu alguma? Que eu me lembre na história, não conheço. Uma guerra por causa de barro. Eu já vi guerra por causa de ouro, eu já vi guerra por causa de petróleo. Aqui mesmo no Brasil a gente já viu pessoas, relatos, matérias de jornais que mataram umas às outras por causa de ouro. Serra Pelada é um exemplo disso. Eu já ouvi inúmeras notícias de pessoas que morreram, que mataram por causa de ouro em Serra Pelada. Eu já vi nações brigarem por causa de petróleo. A guerra do Golfo Pérsico, por exemplo, foi uma guerra motivada por isso. Petróleo. Eu já vi nações brigarem por isso, mas brigar por barro, porque barro não serve para nada. Mas a palavra do Senhor diz que quando o oleiro escolhe o barro passa a ter valor. E o texto de João 15, verso 16 diz: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto. Esse tema desta semana vai nos trazer inúmeras lições. O texto e o tema ele é muito vasto, porque vamos aprender que nós não somos absolutamente nada e tem muito barro por aí pensando que é alguma coisa. Então, no processo de feitura do vaso através do barro, a primeira etapa, o primeiro processo é a escolha. Então, hoje glorifique a Deus, porque Ele te escolheu, porque Ele me escolheu. Olha que privilégio, hein? Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi. Que privilégio. Barro não serve para nada até o oleiro chegar nele e dizer: eu te escolhi para fazer um belo vaso contigo, para te fazer um belíssimo jarro. Então já comece a glorificar ao Senhor, porque você foi escolhido por Ele. Já comece a glorificar a Deus, porque eu fui escolhido por Ele. No processo de feitura de um vaso, a primeira etapa é a escolha. Deus te escolheu. E barro só tem valor quando é escolhido pelo oleiro. É interessante que de vez em quando eu vou aqui no interior do estado e para chegar em Nazaré da Mata você tem que passar por uma cidade conhecida aqui na zona da Mata de Pernambuco como a terra dos artesãos do barro. Nessa hora tem muitos deles agora trabalhando com barro e me ouvindo. Tracunhaém. Para chegar em Nazaré da Mata você tem que passar necessariamente na porta de Tracunhaém. E a primeira coisa que você vê logo na entrada da cidade são bonecos de barro, peças feitas de barro. E a cidade é reconhecida justamente por isso, pela arte dos artesãos do barro. Mas a cidade só se tornou reconhecida não pelo barro em si, mas pelos bonecos, pelas bacias, pelos vasos, pelos jarros, que são feitos através do barro, que quando bate na mão dos artesãos vira arte. Porque barro só tem valor na mão do oleiro.
Tracunhaém é conhecida hoje na zona da mata de Pernambuco e no estado todo, porque quando o barro cai na mão dos artesãos da cidade, se transforma em obra-prima. Da mesma forma sou eu e você nas mãos do Senhor. Enquanto o barro, que somos nós, não estamos nas mãos do oleiro, para nada presta. Tracunhaém entrou na lista das cidades reconhecidas pela arte de trabalhar o barro por causa dos artesãos, não por causa do barro. Barro tem em todo canto, mas os artesãos, quando pegam o barro e começam a trabalhar ele, surgem obras-primas. Em Caruaru, quando você chega lá e pergunta: quem foi aqui o mestre Vitalino? Todo mundo vai saber dizer. Pergunte por que foi que Caruaru também tornou-se uma cidade reconhecida até fora do Brasil. O mestre Vitalino trabalhava o barro e transformava ele em obras de arte. Deus, quando pega a mim e a você, Ele vai lá, nos escolhe e a partir daí começa a trabalhar, começa a tratar. O primeiro processo é a fase de escolha. Só que no processo da construção de um vaso, de um barro, do barro, do trabalhar do barro, para a construção de um jarro, de um vaso, para ser colocado nele, como Paulo disse, tesouros, porque afinal de contas não se coloca tesouro em qualquer tipo de barro, em qualquer tipo de vaso, seria a expressão correta. Primeiro se passa pela fase da escolha, depois existe uma segunda fase, sabe qual é? A fase do curtimento. E essa aqui é uma das fases mais importantes pela qual o vaso tem que passar. Quem é artista, quem é artesão aí do barro sabe do que eu estou falando. A fase do curtimento, primeiro o oleiro vai, o artesão vai, pega o barro, escolhe ele, não é qualquer tipo de barro. Depois esse barro passa pelo processo do curtimento, ele fica lá um tempo. E diz alguns historiadores, alguns especialistas, que esse barro ele não pode também ficar à deriva, ele tem que ser coberto por uma lona, ele fica lá. Até parece que o oleiro esqueceu dele, mas ele está no processo de curtição. É aquele momento, aquele instante onde ele fica lá. O oleiro nem chega junto. Prepara o barro, separa ele, coloca uma lona por cima e deixa ele lá. Em alguns processos é assim que funciona. Não sei se isso vale para todo mundo, mas de uma coisa eu sei, é necessário esse tempo do barro ficar lá, sendo curtido. Quando a gente traz isso para a nossa vida, essa é a fase onde Deus nos deixa lá. Onde parece que Ele não fala mais com a gente, onde parece que a gente não está sendo mais olhado, visto por Ele. É aquela fase onde parece que nada vai acontecer. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Os artesãos do barro, o oleiro diz que esse tempo em que o barro fica lá sozinho, passando pelo processo de curtição, é para que ele possa ter mais liga. Um vaso, para ele, por exemplo, ser grande, ele tem que passar por um longo curtimento. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus quer te fazer um vaso grande, forte, poderoso. É por isso que Ele ainda não falou com você. Eu quero dizer que não há nada de errado nesse processo. Há momentos que a gente começa até a questionar a nossa espiritualidade. O que é que está acontecendo de errado comigo? Eu estou orando, eu estou clamando, eu estou jejuando, eu estou pedindo. Parece que o céu é de bronze, querido. Você está na segunda fase de construção de um vaso. Primeiro você foi
escolhido como barro, agora você está na etapa do curtimento. É aquela etapa onde o artesão se afasta do barro, o oleiro se afasta dele, em alguns casos uma lona é colocada por cima e ele tem que passar um tempo lá, sozinho. O artesão nem chega junto. O barro está sendo curtido e para isso leva tempo, para que ele possa ganhar liga. Da mesma forma é você. Cadê Deus que não fala comigo? Ele está dizendo, ei, você está na fase do curtimento. Cadê Deus que não escuta a minha oração? Ei, ele está vendo tudo, mas ele não pode se aproximar. Você está passando no processo de curtimento, você está ganhando liga. Você está no processo de construção do vaso. E no processo de construção, Deus, como artesão, não vai abrir mão do processo. Primeiro ele escolhe, depois tem que passar pelo tempo de curtimento. Mas o processo de construção de um vaso não é só escolha do barro nem curtimento, não. Eu estive numa olaria. Eu moro em São Lourenço e eu acompanhei o processo de construção da Arena da Copa. Eu trabalhava numa rádio lá na minha cidade e de vez em quando eu ia lá fazer matérias para um site de notícias também. E ali eu visitei várias casas antes de começarem a construção da arena. E um dia eu me deparei, juntamente com um professor, amigo meu, com uma olaria. E nós fomos lá dentro da olaria acompanhar o processo ali pertinho da arena. E ficamos ali com a filmadora fazendo algumas matérias e vendo o processo de construção do tijolo dentro da olaria. E sabe qual era uma das etapas que o barro passava? A fase do pisamento. Agora é quando o barro é tirado do curtimento, daquele tempo que ele passou lá. E depois de muito tempo que ele passou lá sendo curtido, ele é colocado em um local para ser pisado, para que todo o ar seja retirado do barro. Aqui já é uma nova fase. Olha que processo o barro passa para dentro dele ser colocados os tesouros de Deus. Primeiro é escolhido, que privilégio, hein? Depois ele passa pela curtição. Ele fica sendo curtido lá. Você ora e parece que Deus não escuta. É o processo de curtição do barro. Você clama e parece que Deus não responde. É o processo de curtição do barro. Só que quando termina essa etapa, aí vem a fase do pisamento. As bolhas de ar têm que ser tiradas do barro. E quando é que isso acontece? Quando Deus permite que eu e você seja humilhado. E esse processo é tão importante quanto da escolha e quanto da curtição. Porque é nesse processo de pisamento que Deus nos humilha para tirar da gente, sabe o quê? As bolhas de orgulho, as bolhas de vaidade. Tudo aquilo que é contrário à natureza de Deus é arrancado da gente nesse processo que o barro passa. Deus quer tirar de você a bolha da autoconfiança. Tem tanta gente batendo no peito dizendo é eu que faço, é do meu jeito, aí Deus diz é nada. Daqui um pouco você vai passar no processo do pisamento. Aí você vai ver como é que a banda toca. Se você está sendo pisado, fica tranquilo, meu irmão. Dizer para você que é fácil, eu não vou dizer, porque não é fácil para ninguém, mas não desanime. Você está na terceira fase do processo de construção de um vaso. Gostou de ser escolhido, né? A primeira fase é uma maravilha. Quando eu falei que você era barro, que não valia nada e foi escolhido, você deu um glória a Deus. Mas quando chega na fase de curtição, você diz, ih, rapaz, a coisa está complicando-se. Tem a fase do pisamento, mas também tem a fase da mistura. Você sabia que depois que o barro passa pelo processo do pisamento, ele passa na fase da mistura? Um artesão, um oleiro sabe que depois que o vaso, que o barro é pisado para se transformar num vaso, ele precisa ser misturado. E sabe qual é o processo? Palha fina, pedra triturada e resto de cerâmica.
Olha que coisa surpreendente. Um vaso sem esses implementos vai ser um vaso fraco, vai quebrar rapidamente. E quem disse que Deus faz vaso para se quebrar com um toque? Não. Deus é artesão que faz coisa boa, que trabalha fazendo vasos fortes. Ô irmão Ibe, Deus vai misturar o que em mim? Já que eu estou na fase da mistura. Ah, meu filho, o processo de mistura de Deus envolve alguns elementos. Da mesma forma que o barro, para ser transformado num vaso, ele passa na fase da mistura da palha fina, do resto da cerâmica, da pedra triturada. Deixa eu dizer para você, Deus ele pega o Espírito Santo, a fé, e começa a misturar ali, nesse barro que sou eu e você. Ele diz, olha, você precisa do Espírito Santo, de fé, de humildade, de disposição, de confiança. E ele começa a misturar tudo isso. Porque Deus está nos preparando para ser um vaso de uso diário. E não vaso de porcelana para ficar na estante, para o povo passar e dizer, é tão bonito. Você comprou esse vaso aonde? Mas cuidado, hein? Cuidado para não quebrar. Não. Deus está te preparando para ser um vaso para uso diário. Para você passar pelo fogo, pela provação. Para você ficar forte, resistente. Mas eu quero dizer para você que além da fase da mistura, existe a fase do molde. E é nessa fase que finalmente o barro vai virar vaso. Depois desse processo todo, escolha. Depois da escolha, o que é que vem? Curtimento. Depois do curtimento, o que é que vem? Pisamento. Depois do pisamento, o que é que vem? Mistura. Finalmente chegamos à fase do molde. E para virar vaso, o barro vai ter que passar nas mãos do oleiro. Agora é o oleiro que pega o barro para ser moldado e finalmente virar um vaso. Depois de ter nos escolhido, depois de nos ter deixado criando liga, depois de ter tirado o nosso orgulho, depois de ter nos fortalecido com aquela mistura poderosa, Deus finalmente começa a nos moldar. Quem sabe você não está nessa fase hoje, na fase do molde. Eu quero dizer para você que o processo é esse, não tem outro. Deus quer colocar tesouros em vasos de barro. Mas para isso acontecer, nós temos que estar definitivamente prontos. Para que Ele possa nos encher do seu Espírito Santo, Ele tem que moldar, Ele tem que passar pelo processo de curtição, Ele tem que passar pelo processo de escolha, Ele tem que ser pisado, tem que ser misturado, para que depois de tudo isso, Deus possa colocar dentro desse vaso de barro o seu tesouro. E que tesouro é? O Espírito Santo, a unção do Senhor. Oh, meu querido, o processo não é fácil, mas é necessário. E eu quero dizer para você que Deus não pula etapas, não. Deus não pula etapas. É por isso que é necessário você ser tratado pelo Senhor. Quantas pessoas que estão me ouvindo nessa manhã, que estão passando na olaria de Deus. Não adianta dizer, Deus, não tem como pular essa etapa, não. Se prepare para passar em cada processo. Eu fico tão feliz quando eu encontro o crente que diz, irmão Ibe, o senhor não faz ideia quem eu era. É, querido.
Isso me alegra muito quando eu escuto de alguns crentes, sabe por quê? Quando você diz assim, eu era desse jeito, hoje eu sou uma nova pessoa, significa dizer que você era barro que foi tratado pelo oleiro. Já não tem mais as mesmas características. Barro tem que passar no fogo. Eu me recordo que quando cheguei naquela olaria ali próximo à Arena da Copa, eu não pude nem me aproximar do forno. A temperatura beirava os quase 1000 graus. Pois é. O barro tem que passar por isso. Mas tenha certeza de uma coisa. Tudo isso é para te transformar, me transformar num vaso de honra. É por isso que todos esses processos são necessários. Amém?